Bom, turminha, então nós vamos abrir na página 124, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o vídeo que nós assistimos na aula. Deixa para eu te virar assim um pouquinho. Peraí. Então, vamos lá. O que a gente prestou atenção naquele vídeo? Bom, nós prestamos atenção nas roupas, nas vestimentas dos índios, que mudaram bastante, né? Antigamente os índios andavam nus, hoje eles já não andam mais. Por quê? Porque eles pegaram esse costume, essa cultura dos não índios, tá bom? Então, quando os portugueses chegaram lá, eles chegaram com roupas, com tecidos, e isso fez com que chamasse bastante a atenção dos índios, e os índios passassem a ter essa cultura de começar a usar as roupas, tá bom? Então vocês viram também que no decorrer do tempo, hoje eles já mudam o penteado de cabelo, eles já tentam parecer mais com as pessoas não índias, né? Então eles procuram usar o penteado do cabelo mais moderno, né? Só que eles também estão indo para a escola, né? Para aprender a fazer contas, para aprender a ler na nossa língua. Só que também, além do português, eles também aprendem a ler na língua deles, no Tupi-Guarani, tá bom, meus amores? Então, assim, eles procuram aprender a nossa cultura, aprender o que a gente sabe, mas também eles não querem perder aquilo que é deles. Aquela tradição que eles têm, eles não querem perder, tá bom? Então, é isso que por isso que a ProRuth quis passar aquele vídeo para vocês. Então, vamos lá para a página 124, marca texto na mão. A ProRuth vai fazer a leitura com vocês, tá bom? Vocês vão acompanhando a leitura que a ProRuth vai fazer. Página 124, como vivem os índios atualmente, tá, meus amores? Então, vamos lá. Aproximadamente, entre os índios e os não índios, modificou bastante o modo de vida tradicional do grupo indígena. Então, podem pintar essa frase aqui, tá bom? Esse primeiro parágrafo pode pintar. Aproximadamente, entre os índios e os não índios, modificou bastante o modo de vida tradicional do grupo indígena. Atualmente, os índios que resistiram ao contato com o homem branco é o modo como o índio chama as pessoas que não são índias, tá? Por quê? Porque os índios, eles têm a pele avermelhada, tá? Mais avermelhada. Então, quando chegaram os portugueses com aquela pele branca, bem branquinha, eles começaram a chamar o homem de branco, tá bom? O homem branco, que quer dizer o homem não índio, tá? Então vamos lá. Atualmente, os índios que resistiram ao contato com o homem branco vivem principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. Então, crianças, aquela turma de índio, aquele grupo de índio que não querem seguir a nossa cultura, que querem continuar com a tradição deles, o que acontece? Eles ficam mais afastados em lugares bem fechados, assim, de árvores mesmo, né? Então, eles não querem ter contato com as pessoas que não são índios, eles não querem ter a nossa cultura, eles querem continuar com a tradição deles, tá bom? Então, eles vivem em reservas indígenas que são demarcadas e são protegidas pelo governo. Ninguém pode chegar lá e tirar eles de lá, porque aquela terra, aquele lugar pertence a eles, tá? Continuando a leitura, as florestas, que é o habitat dos índios indígenas, habitat quer dizer lugar que ele mora, tá bom? Que ele pertence. Foram e continuam sendo devastadas pela ação do homem branco. Infelizmente, crianças, nós sabemos disso, né? Que o homem vem derrubando as árvores, muitas vezes para o seu consumo próprio, muitas vezes para vender, são indústrias, né? Que vêm fazendo desmatamento das árvores e a floresta é o lugar que o índio mora, o índio ele vive, é o habitat dos índios é ali, né? Mas infelizmente a ganância do homem tem feito com que as pessoas queiram tirar os índios do lugar que eles moram, para quê? Para conseguir a propriedade para eles, mas isso é proibido, tá bom?
Os índios encontram dificuldades para viver fora da aldeia. A discriminação impede que eles consigam trabalho, por exemplo. Podem pintar essa parte aqui, tá bom? Esse parágrafo. Esse quarto parágrafo aqui, ó. Os índios encontram dificuldade para viver fora da aldeia. A discriminação impede que eles consigam trabalho, por exemplo, tá bom? Continuando a leitura, hoje as tribos indígenas, principalmente as mais próximas das cidades, estão aprendendo a se adaptar à nova realidade. Muitas tribos já possuem energia elétrica e aparelhos eletrônicos. Alguns índios têm carros e frequentam as cidades, principalmente por causa do comércio. Então, muitos índios, como está falando aqui, eles estão aprendendo a viver a nossa realidade. Eles já têm celular, eles já possuem carro, alguns, tá bom? Alguns já possuem carro. As casas deles já não moram mais em oca, eles já moram em casa feitas de tijolo, tá bom? Iguais à nossa, tá? Já tem energia elétrica, ferro de passar roupa, tá? Então podem pintar esse parágrafo aqui, tá? Hoje as tribos indígenas, principalmente as mais próximas das cidades, estão aprendendo a se adaptar à nova realidade. Muitas tribos já possuem energia elétrica e aparelhos eletrônicos. Alguns índios têm carros e frequentam as cidades, principalmente por conta do comércio, tá bom? O desafio agora é viver o presente, mas sem esquecer as tradições. Então, assim, eles querem viver o presente, né, que eles têm, o que eles têm, o que traz de bom para eles, né, o comércio, a tecnologia, né, isso daí traz alguma coisa de bom para eles, para ajudar, né, mas eles também não querem perder a tradição deles, então eles vivem nesse desafio, tá bom? Então vamos lá. Tem uma curiosidade aqui, crianças, que fala sobre a FUNAI. Nesse retângulo azul aqui, olha. O que é FUNAI? Vamos ler aqui. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. É um órgão indígena oficial do Estado brasileiro responsável por cuidar dos interesses dos índios brasileiros, tá bom? Ela foi criada por meio da Lei número 5.371, em 5 de dezembro de 1967. Então, a FUNAI, ela é a proteção dos índios, ela é um órgão, uma lei que protege os índios, protege as terras dos índios. Então, assim, se acontecer qualquer coisa com o índio, a FUNAI, ela vai protegê-los, tá bom? Atualmente, a atuação da FUNAI está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e das tradições dos povos indígenas, tá? Buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação dos povos indígenas, tá bom, crianças? Então, a FUNAI é o órgão de proteção dos índios, tá? Vamos ler a curiosidade aqui na página 125? Vamos lá? Acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica, em pleno século XXI. Século XXI é o século que nós estamos, tá? Ainda podemos encontrar tribos completamente isoladas do contato com outras tribos e com os não índios. Então, crianças, a gente ainda pode encontrar lá na floresta amazônica, onde tem aquela floresta fechada, nós podemos encontrar ainda tribos de índios que não tiveram contato com os não índios ainda, tá bom? O pouco que se sabe sobre esses povos é que eles preferem permanecer isolados no meio da floresta e evitam contato com o homem branco. Então, eles não querem ter contato com o não índio. Por quê? Porque eles querem seguir com as tradições dele, tá bom? Então, vocês vão fazer os exercícios 19 e 20, o número 1, 2, 3, o 4 e o 5, tá bom? E na próxima aula de história a gente corrige, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês.